Os abusos de poder vindos do ministro Alexandre de Moraes chegaram a um nível tão fora de controle que agora até mesmo menores de idade estão sendo alvos da perseguição política. Eu vou mostrar para você nesse vídeo o que aconteceu, mas antes preciso falar sobre os novos fatos relacionados ao vazamento de conversas entre assessores de Moraes que expuseram a atuação ilegal do ministro. Parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente aqueles que tradicionalmente já deixam claro seu posicionamento, se mobilizaram para defender Alexandre de Moraes após o vazamento das conversas. O problema é que a maioria dos argumentos utilizados por eles é totalmente contraditório com o que foi exposto nas conversas vazadas. Eu começo destacando aqui a fala do atual presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que abriu a sessão no plenário do STF ontem, já fazendo seu discurso em defesa de Moraes. Na vida, às vezes, existem tempestades reais. E às vezes existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Primeiro, não é porque determinada pessoa já faz parte de um inquérito no Supremo Tribunal Federal que os ministros desse tribunal têm total liberdade para agirem como bem entenderem contra essa pessoa. Mas o principal ponto aqui é outro. Barroso disse que não houve fishing expedition, que é a pescaria probatória. No entanto, as conversas vazadas mostram exatamente o contrário. O próprio Alexandre de Moraes, em uma mensagem enviada a um grupo de WhatsApp intitulado de Inquéritos, pede para que Eduardo, se referindo ao Tagliaferro, analise as mensagens de Rodrigo Constantino para ver se é possível bloquear e prever multa. Ou seja, Moraes já havia decidido o resultado, o bloqueio da conta e a multa. Ele apenas estava pedindo para que fossem encontradas provas que se encaixassem nele. Isso é claramente uma pescaria probatória, ou fishing expedition. Outro exemplo mais grave ainda é uma conversa entre Ayrton Vieira e Eduardo Tagliaferro, onde o assunto é a revista Oeste. Eduardo diz ter encontrado apenas publicações jornalísticas. Ayrton responde dizendo que Eduardo deve usar a sua criatividade e o instrui a pegar uma ou outra fala, uma opinião mais ácida. Nesse caso, além de fishing expedition, é uma manipulação para que a suposta prova se encaixe ao resultado já determinado. Mas tem mais um argumento de Barroso que eu destaco aqui. Mas quando as informações chegavam, elas eram imediatamente formalizadas, inseridas no âmbito dos processos e dada vista ao Ministério Público. Portanto, não houve nenhuma circulação de dados ou informações que não estivesse documentado adequadamente no processo. Ora, se a formalização das provas e sua inserção no âmbito dos processos dispensa o cumprimento do devido processo legal para sua obtenção, que erros foram cometidos então na Operação Lava Jato para que as condenações oriundas dela fossem anuladas? Nesse caso, Lula, por exemplo, não deveria estar ainda preso? Bom, quem também seguiu nessa mesma linha de argumentos foi Gilmar Mendes. Nada há de anormal ou de heterodoxo nesse tipo de atuação. A ideia era somente registrar dados relevantes sobre possíveis divulgações criminosas, como data e horário de divulgação, o conteúdo da mensagem e seu endereço eletrônico, para impedir que elas fossem convenientemente apagadas, o que é um fenômeno que se repete, pelos investigados a fim de frustrar o trabalho dos investigadores. Mais uma vez, se é normal o descumprimento do devido processo legal para impedir que provas sejam destruídas pelos investigados, isso não deveria servir também como justificativa para o que aconteceu na Lava Jato, que por sinal é frequentemente atacada pelo próprio Gilmar? Vale destacar que a situação colocada pela matéria, pela reportagem, em nada se aproxima dos métodos da chamada Operação Lava Jato, como muitos querem fazer crer. Comparações desses jaízes são irresponsáveis e sem a menor
correlação fática. Aqui não há combinações espúrias entre promotor e juiz e nem ordens aos procuradores ou delegados para se comportarem desta ou daquela maneira. De fato, as conversas em questão não podem ser comparadas à Lava Jato, pois na Lava Jato se tratava de um juiz da primeira instância e de promotores do Ministério Público. Aqui estamos falando sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, as mais altas instâncias da justiça desse país. Ou seja, é do último lugar onde esse comportamento poderia ser tolerado. As combinações espúrias nesse caso eram entre um ministro, o juiz instrutor do seu gabinete no STF e o assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no TSE. Portanto, querer comparar os métodos utilizados naquela operação com a forma de condução do ministro Alexandre nos procedimentos em curso nesta corte são uma tentativa desesperada de desacreditar o próprio Supremo Tribunal Federal em busca de fins obscuros relacionados à impunidade de pessoas que perpetraram graves atos. Ora, não poderíamos classificar então as inúmeras críticas feitas pelo próprio Gilmar Mendes à Operação Lava Jato como uma tentativa de descredibilizar todas as instâncias onde seus réus foram julgados em busca de fins obscuros relacionados à impunidade dos envolvidos em esquemas de corrupção? Então, bom, antes mesmo dessa sessão no STF, outro ministro já havia defendido Moraes. Flávio Dino. Nesse momento ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumpriu o seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. Nesse caso eu peço desculpas, mas vou me manter em silêncio, pois só é possível rebater uma fala se ela tiver um mínimo de sentido. E não é esse o caso. Já Alexandre de Moraes, em seu discurso de justificativas, já deu sinais da sua intenção de censurar a própria repercussão sobre esse caso. E dizer que lamento que interpretações falsas, interpretações errôneas de boa ou má fé acabem produzindo o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas. O que se vê de ontem para hoje é uma produção massiva de notícias fraudulentas. O fato é que a mobilização desses ministros para imediatamente e tão convictamente defender Alexandre de Moraes foi tão clara que até mesmo a mídia militante reconheceu. O que o Supremo fez agora foi uma defesa do tribunal. Eles se fecharam, está bem claro que não foi uma coisa de improviso, eles devem ter conversado antes ali, uma estratégia combinada. A última vez que eu vi o Supremo se defendendo assim foi, se eu não me engano, na decisão monocrática aprovada no Senado. Eles também abriram a sessão no finalzinho do ano passado, fazendo ali uma defesa e criticando a aprovação dessa decisão lá no Senado. Queria te ouvir, Merval. Eu acho que o tamanho da manifestação do Supremo indica o tamanho da crise. Como cidadão brasileiro, é impossível não ficar se perguntando por que os ministros adotaram essa postura. Ali não tem ninguém inocente ou ignorante para não saber das ilegalidades que foram cometidas e das contradições entre os seus discursos e as provas reveladas. Por que então eles resolveram adotar esse discurso? E vou além. Quem poderia ser prejudicado com a queda de Moraes? A quem isso preocupa? Quem ganha e quem perde com isso? Estendendo a discussão agora para o processo de impeachment no Senado. Ao que tudo indica, a chance de Rodrigo Pacheco acolher pedido de impeachment é zero. Por quê? Do que ele tem medo? Bom, enquanto essas respostas parecem inalcançáveis para nós, meros cidadãos, eu preciso comentar um último assunto que, na verdade, está totalmente relacionado ao anterior. Em meio ao contexto dos vazamentos das conversas que revelaram sua atuação irregular, Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira novamente a prisão dos jornalistas Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Só que dessa vez ele ainda foi além, mas muito além. Moraes ordenou a apreensão do celular da filha de 16 anos de Eustáquio e ainda proibiu de utilizar as redes sociais sob a ameaça da mãe ser presa caso isso seja descumprido. Veja a gravidade dessa situação. Nós estamos falando sobre uma medida contra uma menina menor de idade, em um país onde menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, de acordo com o Código Penal. E estamos falando também de uma violação ao inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal, que determina que nenhuma pena pode ser estendida da pessoa
pessoa do condenado para os seus sucessores. Oswaldo Eustáquio está na Espanha e é considerado foragido por isso, mas agora a filha dele está sendo afetada por essa punição aplicada por um ministro justamente da corte que tem a responsabilidade de guardar a Constituição. Bom, eu não sei nem o que comentar sobre isso. Um grande abraço e até a próxima.